Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Detone Studio. O Detone Studio, que é um estúdio de podcast. Aqui, então, você pode gravar o seu podcast, pode fazer sua transmissão, gravar o seu conteúdo. Nós também sediamos aqui os podcasts do Detona, onde nós convidamos pessoas que fazem a diferença no offline, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais as histórias delas. Meu nome é Davi Avancini, estou aqui com meu sócio. Eu sou Erivelton Silva, seja muito bem-vindo a mais esse episódio fantástico. Eu tenho certeza que hoje estou recebendo aqui uma pessoa muito bacana, que eu tive o prazer de conhecê-la no online, numa pós-graduação da IPOG, da instituição IPOG, onde nós estudamos ali durante um ano na área de neurociência, um curso muito bacana, um curso ao vivo, onde você tem a oportunidade também de fazer network. E recentemente, né, Davi, a gente chegou a fazer um episódio com a Milka, né? Sim, à distância. Se você não assistiu esse episódio, te convido a assistir, tá aqui no nosso canal. Curte lá, comenta, né? Aciona o sininho do nosso canal para você também ter acesso a esse conteúdo e muitos outros. Enfim, vamos de fato ao que estamos fazendo aqui hoje, né? Estamos recebendo aqui hoje a Adriana, escritora, corredora, atleta corredora. Recentemente, né, no meio do ano aí, fez uma prova de 42 quilômetros, né? Uma pessoa vitoriosa que tem tido sucesso na vida. Escreveu um livro, na verdade ela é escritora, eu não vou falar que ela escreveu um livro, ela é escritora porque ela já está com outros livros aí engatilhados aí, com certeza. E estamos recebendo ela aqui, seja muito bem-vinda, Adriana. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. O Erivelton já conhecia, agora também o Davi, né? Prazer. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e a gente poder fazer esse bate-papo aqui. Que legal, Adri, que legal. A Adri, eu fui no lançamento do livro dela, sabe? E foi legal a sinergia, assim, que foi assim, a gente esteve lá, eu levei minha esposa, minha filha, né? Conheci a família dela também. Tava um mix de emoções, ela legal. Tava assim, se sentindo muito realizada, né? Pra mim foi um prazer muito grande conhecer uma pessoa, estudar com uma pessoa e lançar um livro e você poder ler aquele livro, né? Então eu e minha esposa já comentamos sobre o livro, já lemos, né? Porque assim, essa questão de escrever as pessoas assim, como é que fala? Aquele negócio, toda pessoa tem que plantar uma árvore e escrever um livro, né? Ter um filho, plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. E tem mais alguma coisa? Para mim, correr uma maratona, né? Então, eu incluí isso no meu... Que legal, Dri. Que legal, Dri. No meu roteiro. Dri, mas vamos lá. A gente sempre começa o episódio dando essa quebrada no gelo aqui, mas a gente prefere... Durante um tempo, eu gostava de apresentar as pessoas, mas eu acho que ninguém melhor para se apresentar do que a própria pessoa. O seu livro fala disso, né? A sua descoberta, né? Essa questão da identidade, o quanto ela é importante. Sim. Mas fala aí para os nossos seguidores, para os seus seguidores que vão estar acompanhando esse episódio, com certeza em breve também. Fala para a gente, quem é a Adriana? Bom, eu sou a Adriana, filha de Deus. Isso está intrínseco, né, na nossa identidade e a gente precisa falar. É uma coisa que a gente tem que ter o hábito de falar. Sim. Então, para mim, em primeiro lugar é isso. E depois vem as outras coisas, né? Sou casada com o Marcelo, já há 23 anos. Tenho 48 anos. Tenho a Betina, minha filha, e mais 2 enteados que vieram junto, né, com o meu marido. Eu falo que é o meu kit. Eles já são casados também. E ao longo da vida, assim, eu sempre fui muito, eu não diria eclética, mas a minha vida ela teve muitas mudanças, né, assim. Eu morava em São Paulo, me formei em jornalismo em São Paulo, aí me casei, vim para Ribeirão Preto, morei um tempo em Ribeirão, depois fui para Brodowski, hoje eu moro lá, já tem 20 anos que eu moro em Brodowski, acho que um pouquinho mais. E ao longo desse percurso aí, trilhei muitas coisas, né? Trabalhei na área comercial, trabalhei aqui em Ribeirão no jornal, mas na área comercial, na Gazeta Mercantil, antiga, né? Gazeta. E depois fiz vários cursos, trabalhei em várias empresas aqui em Ribeirão Preto.
E há 12 anos atrás, eu e meu marido, nós montamos uma empresa. Então, veio o lado, né, empresária, empreendedora e... Ativou o bichinho do empreendedorismo, né? Isso. E foi uma nova trilha para nós, né? Porque tanto para mim como para ele. Então, assim, nós sempre trabalhamos, prestamos serviços para outras empresas, mas aí chegou o momento da gente ter o nosso próprio negócio. E aí foi uma gama de aprendizado também. Aí nós meio que dividimos, ele para o comercial e eu com o financeiro, administrativo. Então, fui entender um pouco melhor dessa parte, estudar melhor essa parte. Fiz muitos cursos do Sebrae. O Sebrae é uma empresa que, para quem está começando, galgando aí um lado empreendedor, eles dão muito apoio. Então, para nós também, hoje, assim, a nossa empresa até hoje conta, né, com essa assessoria do Sebrae. E de uns 3 anos, quase 4 para cá, eu me envolvi por uma questão pessoal com autoconhecimento. Então, eu fui em busca, né? Chegou um ponto na minha vida, assim, que foi da onde partiu, né? Como você falou do livro, depois a gente vai falar sobre essa descoberta, né? De como você entrar nessa vontade, nesse desejo de fazer acontecer um livro. Só que, na verdade, assim, como eu sou jornalista de formação e desde adolescente eu sempre quis ser jornalista, mas, na verdade, eu sempre quis ser escritora. Eu sempre quis muito escrever, eu gosto de escrever bastante. E aí veio a ideia de escrever um livro sobre corrida, que eu corro já há mais de 10 anos, né? Então, assim, no início, a vontade era essa, as ideias que vinham era essa. E quando eu comecei a escrever o livro, tudo tendenciou pro lado do desenvolvimento humano, da identidade. E aí eu senti que era aquilo. Falei, é o momento de eu ajudar as pessoas com esse lado. Porque foi uma coisa que me ajudou demais, né? Numa fase da vida difícil. E depois eu fui para esse lado, fui escrevendo os capítulos. Eu falei, eu não sei se vai ser isso mesmo, mas fui deixando correr solto. Até fiz depois uma mentoria, né? Fiz uma mentoria com a editora MEP, que é a editora do livro, para ajudar ali a conciliar, né? A você colocar realmente tudo que está ali escrito, colocar certinho da maneira que tem que ser na linha editorial. Mas, a princípio, assim, escrever já estava na veia, já estava ali aquele desejo. Você se preparou para o acontecimento, vamos dizer assim, né? Isso. Mas, na hora de escrever o livro, foi muito uma coisa que eu falo que é até espiritual, porque foi muito para esse lado da ajuda mesmo, né? Não é um livro de autoajuda, é um livro de história de vida, com aconselhamento, com práticas, com coisas que tem muito a ver com a psicologia positiva, que é o que nós estudamos ali, eu e o Orivelto no nosso curso. Então, eu consegui conciliar bem esse momento da minha vida, né? Desses 3 anos para cá. Então, foi caminhando, foi tendenciando para isso, né? E hoje sou empresária, sou mentora de mulheres, eu tenho um grupo de mulheres que eu mentoro. Tenho um grupo de WhatsApp que tem bastante mulheres. Esse grupo de mulheres é no offline? Tem um nome esse grupo? Se reúne? Como é que funciona a dinâmica desse grupo, assim? Eu coloquei o nome dele de Florescer. O nosso grupo chama Florescer. A mentoria é o caminho do florescimento, porque é uma caminhada, né? O florescer, ele é eterno. Você tem que cuidar sempre. Essa metáfora do florescer com a psicologia positiva tem tudo a ver, né? Eu acho que tem tudo a ver. Porque um jardim, por mais lindo que ele seja, cuidado a vida inteira, se você descuidar, ele vai morrer. Sim. Não importa o que você fez a vida toda por ele. Então, a nossa vida é assim, né? É um autocuidado, né? Eterno. Então, você tem que olhar sempre, tem que cuidar, tem que fazer manutenção, tem que regar. Isso é para sempre, né? Tem que ficar de olho nas pragas que podem surgir, então, né? Quando você entende essa questão, ela fica bem clara, assim, bem... Que a gente tem que cuidar, o ser humano tem que se cuidar. Não tem outro caminho, né? Perfeito. É olhar para dentro, cuidar, regar e atravessar aí como diz o livro, O Poder do Agora, né? Essa situação de vida, que a gente vai muito além do que isso aqui. Sim, com certeza. Eu acredito. Legal. E aí, Davi? E Adriana, eu fiquei curioso de saber qual que é o nome do livro? Eu vi que você... Coração, Minha Identidade. Eu
escrevi, como eu falei para vocês, né? Fui fazendo capítulos, depois eu fui colocando os capítulos em ordem. Eu já tinha um nome em mente, né? Quando eu comecei ali escrevendo, mas só depois do livro pronto que eu consegui colocar o nome nele. Deixa eu dar uma olhadinha. Que eu consegui, que aí veio assim, falou, não, é isso. Então, eu até aconselho, assim, quem escrever um livro, não fique com essa preocupação do nome do livro. Isso vem depois. Porque aí depois você sabe, né? O que você colocou ali dentro. É uma recomendação, te recomendo ler esse livro, muito bacana, da Adriana Carvalho, de Brodowski. A Metrópole, uma baita cidade. Amo essa cidade, velho. Eu gosto muito dessa cidade, sou suspeita a falar. Tem alguns amigos lá. Eu já frequento lá um pouco, sabe, a trabalho. É verdade, né? Você tá sempre lá. Então é uma cidade muito bacana. Então quando te perguntarem, tem coisa boa em Brodowski? Tem coisa boa em Brodowski. Faz uma visita, procura a Adriana na rede social depois, que vai estar os links informativos dela aqui. Como adquirir esse livro também. Eu tive o prazer de estar no lançamento desse livro e foi espetacular. E hoje a gente está tendo o prazer aqui de estar conversando com a Adriana e a gente já vai falar um pouquinho desse livro também. E o Davi vai dar continuidade aqui, fica à vontade. Perfeito. Adriana, dessa história que você nos contou um pouco sobre você, eu percebi que o livro ele entrou com um grande peso, né? Sim. Para você, fora o livro assim, o que mais te impactou nesses últimos anos? Seria a corrida? No caso, qual foi o seu, sabe, a sua batalha vencida, sabe? Aquilo que também te orgulha. O start ali. Isso. Só para fazer um gancho, né? A corrida, ela chegou na minha vida, sim. Eu tinha acabado de ter a Betina, minha filha, e eu era muito assim, eu não era sedentária, sempre desde criança gostei muito de atividade física, mas era uma coisa muito solta, né? Antes fazia uma academia, aí começava, assim, dava um tempo, aí depois conciliava com o trabalho, então era a hora que dava, era uma coisa bem mais soltinha mesmo, né? Era em segundo plano ou não? Tava ali dentro da sua rotina? Sempre gostei bastante, certo. mas não era prioridade. Entendi. Depois que eu tive a minha filha, aí eu tive alguns probleminhas ali de conciliar, né, essa vida de mulher, trabalho. Eu não tinha minha mãe aqui próxima, minha mãe morava em São Paulo, então para mim foi complicado ali naquela fase. Então eu abri mão do meu trabalho, optei por fazer isso, né? Meu marido segurou ali o rojão e tocamos. Aí eu comecei a sair de manhã, comecei a caminhar um pouquinho, depois eu vi que eu não tinha muita paciência para caminhar. Então eu falei, não é isso. Aí comecei a correr um pouquinho devagar, aí vi que o negócio ia, assim, porque eu vejo muita gente falar da dificuldade, né, de começar a correr, e para mim não é que não foi difícil, mas foi muito natural. Então daqui a pouco eu já me vi correndo 5, 6 quilômetros assim, autodidata, né? Eu saí, corri, pus o tênis e fui, não me sentia cansada, não sentia nenhum impacto, assim. Então, a corrida veio como, né, veio uma paixão, assim. Eu falei, não, gostei, vou. Aí, voltei para academia, comecei a fortalecer, academia corrida. Eu tive, na época, um personal muito bacana, lá em Brodowski mesmo, que me apoiava bastante. Aí, comecei a participar de algumas provas. Mas muito, assim, sem compromisso também, né? Aquele compromisso de pódio, nada disso. Era só corrida mesmo. Só que o mais importante, por que eu quis falar disso? Porque é uma coisa que a gente comprova aqui hoje com a psicologia positiva, com esses estudos, né, que foram feitos, assim, de mais de 30 anos pelo Martin Seligman. Então, tudo casa. Eu percebia que eu tinha um estado, eu ficava num estado de bem-estar muito grande, de felicidade muito grande, depois da atividade física. Eu passei a perceber o meu antes e o depois. Sim. Porque eu tinha, assim, antes de praticar assiduamente, eu tinha uns estágios, assim, meio que depressivo mesmo. Eu tinha umas fases ruins, pensamentos negativos, coisas assim que, quando você não se observa, você acha que está normal. Que aquilo é normal, né, que é do ser humano. Mas depois, quando você conhece o outro lado, que você vê que a sua energia ela pode ser diferente, e aí esses hormônios da felicidade, hormônio de bem-estar, eles vêm com a atividade física. Então, isso para mim já foi aí
meio que um vício, né? O cardiologista não gosta que a gente fala vício, eles gostam que a gente fale um hábito bom. Um né? hábito bom. Né? Um bom hábito. E realmente é isso, né? Porque o vício, ele te leva para um caminho ruim. Sim. O hábito, ele te leva para o bem. E aí eu percebi tudo isso. E depois de um tempo, depois de um longo período, aí já tinha 16 anos de casada, minha mãe veio a falecer. E para mim foi um impacto muito grande, porque eu nunca tinha tido uma perda assim tão próxima. Né? Eu sempre morei muito longe dos meus avós, então quando eles faleceram eu não senti tanto, né? Assim, as pessoas que eu tinha tido esse contato de luto, assim, essa situação de luto, não era tão próximas. Certo. Agora, quando aconteceu com a minha mãe, foi uma coisa assim, muito inesperada. Ela tinha 64 anos, então, na minha mente, ela tinha ainda uns 20 anos para viver, pelo menos, né, assim. Não que eu ficasse pensando nisso. Sim. Mas para mim foi muito impactante. E aí transformou o meu jeito de ser, o que eu sentia, tudo que eu tinha até ali. Eu conto isso no livro. Então foi assim, foi uma mudança muito grande dentro de mim. Fez um divisor de águas, exatamente. Só que eu sempre muito forte, sempre muito resiliente, sempre muito de encarar tudo, né? Tanto é que eu mudei para cá, eu não conhecia ninguém. E eu vim, casei com um homem que já tinha 2 filhos para mim, tranquilo. Sim. Então, assim, se você pegar uma menina hoje e falar para abraçar isso, é complicado. Sim. Então, assim, eu sempre me senti muito pronta para todas as situações. E nessa, eu acho que eu quis tratar da mesma forma, só que não era bem assim. Então, foi onde aquilo ficou enferrujando ali dentro, né? Foi causando um estrago ali, aos poucos, sem eu perceber. E quando eu vi, já tinha 3 anos do luto, e eu estava... Ainda nele, né? Murchando, né? Num estado de murchamento mesmo. E aí, a partir daí, eu passei a perceber, né? Depois de um tempo, assim, nada do nada, né? Mas eu acho que foi nessa onda também que começou muito esses vídeos de YouTube, disparar e buscando as pessoas, vão achando. Aí, um dia, eu assisti um vídeo de um coach e ele falava exatamente o que eu estava passando. Eu achei assim... Eu falei, gente, é pra mim isso, né? Eu até imagino qual seja o vídeo. Era do Márcio Micheli, eu não sei se você conhece. Conheço sim. Não é esse que eu pensei, não, mas eu conheço. Ele é muito bom também. Ele falava todos os estágios de uma depressão, Sim. E eu não admitia que eu estava vivendo, assim, eu não admitia que eu poderia estar passando por aquilo. Mas aí, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, é exatamente isso que eu estou vivendo. Então, para mim, aquilo foi um choque, assim, um balde de água para falar, não, acorda. Porque você está deixando a tua vida passar. E aí eu já tinha uma vida construída até ali, né? Como é que você deixa isso? E ninguém nota, né? Assim, a não ser que você caia numa cama, que você reclame o dia inteiro, mas uma mulher que trabalha, pratica esporte, tem filho, todo mundo olha e fala, não, tá tudo bem, né? Sim. Tá levando uma vida tranquila. E aí foi onde eu comecei. Buscar por autoconhecimento, e sempre foi muito... Sempre gostei muito, né, de fuçar essas coisas, assim, quando eu queria aprender alguma coisa, aí eu vou até o fim, quero entender tudo. E foi onde veio, né, até na época eu comecei a fazer a mentoria do Pablo Marçal, que até um amigo de trabalho, um vendedor nosso, me indicou, ele falou assim, tem um coach bem bacana, porque eles falavam coach, né? Ele não gosta que fala coach. Agora não tá falando mais, né? Saiu de moda, né? Muito legal, assiste uns vídeos dele, não sei o quê, e comecei a assistir, aí comecei a mentoria, mas na minha cabeça também eu não precisava da mentoria, falei, mas vou ver qual que é a pegada, né? E aí eu me surpreendi, porque aí você tinha que fazer uma série de coisas, Sim. Aquelas coisas que, assim, você até então acha que você já faz... bastante, certinho, né? Mas aí quando você vai ver, tem muito mais muito mais além daquilo que você faz. Então, para mim foi muito bom, assim, porque foi um dos impulsos também para eu escrever o livro, porque ele incentiva muito, né? A gente colocar a nossa história no papel, escrever, ajudar pessoas. E o ponto principal, assim, que eu acho que é o foco, né, que a gente tem que ter é reconhecer a nossa identidade, né? Não é que a gente nasce com ela, né? Sim. Então, você chega a um ponto da vida que se você não tem isso bem estabelecido, Sim. você fica meio perdido. Tudo que você fez até ali não faz sentido.
porque a nossa identidade é o principal. Aí é onde você tem força, né, para fazer tudo que você tem vontade, entende que você pode estar onde você quer estar, que você não precisa da aprovação de ninguém, que você não tem que se dobrar para, né, para nada. Sim. A não ser para Deus, né? Sim. Porque é isso que a gente tem que ter bem forte. Sim, sim. Então, a identidade, ela tem que ser, né? Tem que ser um cartão de visita ali estampado na tua cara, porque a gente está aqui para isso, né? Duas coisas você falou aí que essa questão, né? Quando você se encontrou, que você passou por essa experiência, aí me deu um insight aqui. Os meus pais, o network deles é bom em Valadares, sabe? Tô indo para lá no final do ano agora. Visitar meus pais, que eu vou de vez em quando. Mineiro é muito gente boa, né? Tem amigos mineiros. E meus pais são assim, aliás, eles cuidam da vida de todo mundo, menos das deles, né? Eles escutam os caras falando e vai cuidar de sua vida, mas eles não cuidam da vida deles, só cuidam da vida dos outros. E aí, teve um fato num casal, amigo deles, amigo de infância, sabe aquele casal que é amigo da família e tudo mais, né? Hoje tá tão raro isso, né? Aquele negócio que você vai na casa do outro visitar. Lá em Brodowski que ainda deve ter esse negócio de ir na casa do outro sem avisar, porque aqui não tem mais isso não, você tem que agendar, e perguntar se você tá. E aí chega na portaria e ainda fala, tô aqui na porta. É verdade. Mas um desses casais de amigos dos meus pais, a esposa, ela foi murchando dentro de casa. E ela simplesmente faleceu sentada no sofá um dia. E jovem também, 60 e poucos anos, assim. O marido saiu para fazer alguma coisa, a hora que ele voltou. Ela estava tão deprimida, tão... sabe? Parece que já tinha ido no médico, tinha feito alguma coisa, mas muito distante da informação, muito distante. E aí foi o que você falou, né? É mãe de família, tem filho. E assim, coisas que foram acontecendo. Por exemplo, o filho se formou, ficou mais velho, casou, foi embora, só tinha um filho. Ficou com o marido ficou muito tempo fora do país. Quando ele voltou, não, sabe, assim, é complicado. Lá em Valadares tinha muito isso antigamente, o pessoal vai para os Estados Unidos. Não, eu já ouvi dizer que aquela região é uma das... Sim. Com mais pessoas que... Hoje menos. Hoje o povo tá indo mais para Portugal. Mas assim, eu vi muitas famílias se encerrarem. Você já pensou? Você casa. Depois de 2, 3 anos você vai embora para os Estados Unidos e fica 10 anos. Então, assim, essa mulher, ela aconteceu... Perdeu, sabe? E não tinha informação, não tinha conteúdo, não tinha as amizades certas, né? Não tinham... não estou falando contra as pessoas que ela tinha relacionamento, mas ela se fechou com o problema, não tinha com quem se abrir, e não teve uma oportunidade que você talvez teve através de livros, através de um amigo que chegou e falou, pô, ouve isso aqui. Eu sinto muita... Eu sou meio... Eu venho reduzindo isso, né? Eu estava agora conversando com a minha filha sobre isso, né? Eu falei com ela assim, filha, deixa eu te falar, lê esse conteúdo desse curso e veja o que você acha desse curso. É uma graduação, né? Ela está só com 14 anos, mas eu falei, lê e vê o que você acha. Aí ela virou e falou, papai, legal, tal, não sei o quê. Estuda sobre isso aqui, porque isso aqui vai te dar uma base que qualquer outro curso que você escolher na sua vida para fazer um dia de faculdade, que eu não estou te criando para fazer a minha faculdade, nem para estudar o que eu quero que você estude, nem para trabalhar nas minhas empresas, não estou criando você para isso. Eu estou te educando para você viver o propósito do seu Criador para você. Então, isso vai te dar base para todos os outros. Então, assim, falando disso, que vai vir uma pergunta no final para você, que infelizmente ou felizmente, sempre que a gente escuta, que a gente aprende algo bom, isso eu trago de Minas, né? Esse doce é muito bom, você precisa comer esse doce, né? Aquele lugar que eu fui é muito bom, você precisa comer aquilo. Então eu sempre carreguei isso comigo. Então acaba que os conteúdos, os livros, aquilo que eu estudo que mudou a minha vida e a minha forma de pensar, que girou um mindset onde a gente se identifica muito isso na questão da espiritualidade, que para mim ela é a base de tudo que você vai construir em cima, você precisa ter uma base espiritual estável. Aí eu te pergunto, como é que você entrega a tua mensagem? Porque hoje, quando você compartilha as coisas com as pessoas, você tem um nicho ali muito pequeno para você trabalhar, porque as pessoas estão tão voltadas para aquilo que elas acham que elas têm que fazer, que elas vão só ver que elas deviam ter feito lá na frente. Então elas estão fazendo tanto, ao invés de investir tempo. Abraham Lincoln fala, é uma frase de Abraham Lincoln, né, que ele fala que
ele amola o machado para cortar mais árvores. Ele não fica cortando a mesma árvore durante o dia todo, né? Então, a frase dele ela ensina isso pra gente. Mas assim, como é que você faz hoje para entregar a tua mensagem? Você já é escritora, te considero como uma escritora, claro, mas você entrega um livro e você sabe, e não é fácil vender. E você não tá atrás disso. Não. Como é que você entrega a tua mensagem? A pergunta é... O livro foi um fruto, né? Vamos falar assim, de tudo que eu já vinha vivendo. Eu já venho fazendo lives, né? Eu faço lives já há mais de 2 anos. Né? Esse ano eu me comprometi a fazer todos os dias de segunda a sexta. Que legal. Sobre inteligência emocional e gerenciamento das emoções, principalmente, né? Porque fala-se muito em inteligência emocional. Mas, na verdade, é gerenciar as emoções. Porque elas sempre vão existir. A gente tem dias, né, de picos, dias de vales. Então, a gente tem que estar pronto para as adversidades. Então, foi isso que eu aprendi, né? O meu processo de resiliência me ensinou muito isso, de você estar pronto, né? Seja para o que for. Porque a gente vive um mundo que não precisa nem falar, né? Assim, a gente sabe de tantas coisas que acontecem, mas eu acredito no mundo bom, num mundo onde as pessoas têm mais coisas boas para oferecer do que o contrário. Perfeito. Então, eu comecei... assim, meu foco inicial foi com mulheres, né? Porque eu quis pegar assim, não que mulheres que passam a mesma coisa, que tenha... Mas eu me identifiquei mais com isso pela questão de autoestima, de entender quem elas são, de saber onde buscar o amor próprio, porque a gente ouve muito falar, né, de empoderamento, de mulheres que têm que ser independente, que tem que isso, tem que aquilo. E eu já não gosto dessa obrigatoriedade, dessa, né, essa chuva, essa avalanche em cima das mulheres, de que elas têm que isso, têm que aquilo, e aí sai igual um trator, né, passando em cima de tudo. Então, eu quis focar nesse lado de que a mulher tem o seu papel, e isso é transcendental, isso é bíblico, isso é desde o início. A gente tem uma importância muito grande. Então, não precisa ter essa concorrência, não precisa ter essa preocupação exacerbada, né? Até ontem eu vi assistindo junto com meu marido uma reportagem de mulheres que têm uma sobrecarga muito grande. A gente não pode negar isso, né? Sim. A trajetória aí, ela tem, né, esse lado de que as mulheres ficaram um pouco para trás, né? E tem uma dívida ali, né? Assim como tem com os negros, tem com outras classes, assim. Mas a mulher precisa encontrar o seu verdadeiro valor, a sua verdadeira identidade. E eu acho que é isso que falta. Porque aí fica aquela coisa, a mãe falando para a filha que ela tem que lutar, porque ela tem que ser independente, porque ela não pode depender de homem, porque... Então fica uma coisa muito louca e isso vai se repetir. Esse ciclo vai ser um ciclo repetitivo, né? Lá na frente, a filha também vai querer ser autossuficiente. Muito bacana isso que você está falando. E vai ter uma pessoa do lado dela que ou não consegue agir ou que não vai dar conta, né? Não vai ficar ali. Então, sempre vai ter essa sobrecarga. Então, eu foquei muito nesse lado, assim, do florescimento. Aí eu quis trabalhar com esse nicho, que são mulheres, né? De 35 a 50, 55 anos nessa faixa. Que são as mulheres que acabam entrando no meu grupo e que se identificam. E que ficam mais leves, que você perguntou, né? Como que eu passo essa mensagem? A gente tem que ter uma leveza no agir, uma leveza no ser feminina, né? Ser uma mulher, saber o meu papel, querer ter filhos, querer ter um casamento, querer ter uma vida legal, assim, uma vida... Entender que existe uma vida bacana, né? Porque até então, as mulheres ouviam que, não casa, ou não casa não, né? Ou cuidado, ou homem faz isso, homem faz aquilo. Então, já vem com aquela, né? E os homens a mesma coisa, né?
Porque isso acaba afetando o lado masculino. Sim. Assim, eu não vou casar para sustentar a mulher, eu não vou casar para... Né? E fica aquela bagunça. E foi isso que aconteceu aí, Essa né? desconfiguração, né? Né? Então, eu trouxe, assim, essa mensagem do florescimento humano, do lado humano. Que se cada um der o seu melhor, se cada um tiver empenhado em buscar aquilo que eu tenho de bom e colocar no meu casamento, nas minhas relações, nas minhas amizades, eu sempre vou ter... Eu vou colher coisas boas, né? Eu vou colher filhos bons, eu vou colher um casamento bom, eu vou ter boas amizades. Então, a gente ter essa certeza de que vale a pena isso aqui que a gente vive. Né? Porque você escuta, eu pelo menos escuto em muitas rodas assim... Ai, Deus me livre. Deus me livre ter mais de um filho, ou ter um filho, ou ter... Gente, constituir família virou um peso para as pessoas, né? Ser uma mulher não submissa no sentido pejorativo, como é usado. Mas como ser uma foi mulher, ensinado, né, Adri? Foi ensinado totalmente errado isso aí. Porque essa palavra submissa, ela não está menosprezando o que a mulher está fazendo. E aí, tanto homens como mulheres, né, como eu falei, pegam essa palavra e deturpam. E usam de uma maneira errada, né? E aí você pega o ser humano, que não entende quem ele é, e despeja suas dores no outro, e vai virando essa briga, né? Essa luta, que vai ficando... A mulher quer ter força no braço, que não tem, o homem quer ter uma vida mais mansa, vamos falar assim, que... Não é, o homem tem a força do braço, é uma inversão, né? De papéis, né? Isso, uma inversão muito grande. Então, assim, não entro, não concordo com bandeiras, com essas divisões. Então, a minha mensagem é de uma vida que realmente você colhe frutos da felicidade. Que a felicidade, ela está aqui, ela é para a gente desfrutar dela, a gente tem que se sentir feliz com a nossa família, com os nossos amigos, com o que a gente vive, buscar ajudar as pessoas com aquilo que você tem. Então, eu fui para esse lado, assim, esse lado do... Se eu conseguir ser resiliente, eu posso passar isso, eu posso ajudar as pessoas a serem também, né? A não serem doentes ou maníacas por coisas que essa chuva de ideias vai colocando na cabeça das pessoas, da independência, né? O homem nasceu para ser livre, não para ser independente. Sim. A gente depende, né? Em todo momento você depende de alguém, você precisa de alguém. Então, a gente tem que se ajudar o tempo inteiro. Adriana, há quanto tempo que você formou esse grupo com as mulheres? O grupo tem 2 anos. Eu fiz um experimento no primeiro ano. Convidei ali algumas mulheres que me seguiam, convidei amigas e montamos. E Fez um MVP ali, né? Isso, eu fazia encontros semanais no Zoom. Só que não ficava gravado, nada assim, muito formal, né? Mas nós fazíamos o encontro, eu levava o tema e eu fui montando ali conforme eu tinha já um entendimento e trazendo pegando depoimentos, pegando o que elas, né, estavam sentindo a partir dali, daqueles encontros, daquelas conversas, e fazendo tarefas diárias, né? Eu sempre dava uma tarefa diária ali no grupo, e aí elas pegaram bem essa questão, né, de cuidar, de olhar para a própria vida, de falar, não, a gente tem que se cuidar dessa forma, se olhar dessa forma. E aí deu super certo. Aí, ali, ao mesmo tempo, simultâneo, nós estudamos alguns livros, até O Poder do Agora, já fizemos por 2 vezes o estudo do livro. E aí, de 2022 para 2023, eu lancei a mentoria mesmo, né, como produto. Sim, sim. Então, eu lancei um planner, né, um planner que era para elas terem ali o material para escrever todo dia, colocar as tarefas. Ele tem 4 módulos, né, que é de perdão, inteligência emocional, amor próprio, autoaceitação, que são questões que eu trabalho ali durante a mentoria. E aí, dentro desse grupo, eu consegui formar um grupo com 5 mulheres. Então, foi as que caminharam no ano de 2023.
Só que aí eu também tive algumas mentorias individuais, né? Algumas pessoas queriam fazer sozinhas, tive uma empresária, uma dona de escola que fez comigo também. Com homem, eu nunca fiz, assim, individual, nunca peguei nenhum. Eu tive até uma pessoa que me procurou, pediu a proposta, mas ele ficou meio assim, ainda não resolveu. Sim. Mas o meu foco, meu nicho mesmo é mulheres, né? Acabou sendo assim, fui caminhando para isso. Feminino, né? Sim. E aí foi super bacana, né? Porque os encontros da mentoria nós já encerramos, do Caminho do Florescimento, eu dividi em 2 módulos, né? Então era o 1 e o 2. Elas fizeram todos os módulos, fiz diplominha, foi muito, que legal, muito gratificante. E o principal é assim, você vê que são pessoas, cada uma com a sua história, cada uma com seus traumas, suas coisas boas, coisas menos boas. E aí, no final, assim, você vê que todo mundo precisa disso, precisa se olhar por dentro, precisa trabalhar suas questões, se abrir, como eu falei, né, que eu não me enxergava uma pessoa ali, naquele momento que eu busquei autoconhecimento, eu não me enxergava uma pessoa que estava passando por uma depressão. Jamais eu me declararia assim. Só fui entender depois o que eu estava passando. Então, às vezes, demora muito, né, para você chegar nesse processo de entender o que está acontecendo com você. E ali dentro da mentoria, elas todas tinham suas questões, né, que estavam sofrendo. É uma fase da vida que eu acho que pede isso, pede essa mudança, né, porque você tem que se preparar para uma fase mais madura, uma fase mais firme na vida, uma fase que você tem que ter força nas suas atitudes, tem que ter seus valores bem estabelecidos. Então, é tudo isso. Vou trabalhando tudo isso ali dentro. Mais uma segunda pergunta dentro disso. Sem citar nomes, mas teria algum caso que você acompanha de perto, que você conseguiu sentir a transformação? Sim, na verdade, eu tenho até a curiosidade. Agora eu estou com uma mentorada que é totalmente imparcial, porque eu não a conhecia. Ela começou a me seguir, a acompanhar minhas lives e ela quis. Eu preciso, é isso que eu preciso. E aí eu tô com ela já e tá sendo bacana, assim. Então, legal. Até o final, acredito que eu vá ver, né, de uma pessoa totalmente fora da minha linha de convivência. Porque essas meninas todas que eram do grupo, eu conhecia. Foi uma coisa muito legal, porque assim, elas respeitaram todo o processo, não misturaram as coisas, né, a amizade com a mentora. Mas são pessoas que eu conheço, que estão ali no convívio, né? E eu vi mudança, elas falaram da mudança, claro. Mas agora essa, para mim, eu acho que é um desafio ainda maior, porque eu não conheço e trabalhando isso com ela, eu acho que eu vou ter mais até segurança para eu continuar esse trabalho. Entendi. Que bacana. Bacana mesmo. Muito bom. Odri, tem uma pergunta aqui que eu quero te fazer. É muito fácil, às vezes, a internet, né, o que entrega da gente, é muito fácil, assim, a gente até ouve, mas a gente se vê nesse mundo. Inclusive hoje, eu ainda estava no Facebook, eu saí do Facebook hoje. Sério? Desativei, né? Só excluí o aplicativo porque ele não tem o recurso. Eu saí da rede social, estou num propósito aí, por 1 ano. Em agosto do ano que vem, a gente deve voltar aí, a partir do meio do ano que vem. No meu pessoal, alguns alvos, algumas ideias, algumas questões que eu precisei não dar um passo para trás, mas pausar. Eu acompanho as lives da Adri, eu também assumi esse compromisso de fazer essas lives pela manhã, mas eu estou desenvolvendo algumas questões de tecnologia para desenrolar isso aí. Mas vamos lá. A Adri saiu de São Paulo, veio para Brodowski, se casou. Aí ela se casou com alguém que já tinha uma família. E aí veio a Betina, né? Até parabéns, eu acho bonito esse nome. Eu tenho um amigo que tem uma filha que tem esse nome, Betina, também. A Betina tá aqui com a gente, aqui nos estúdios, aqui, veio nos visitar também. E como que foi isso aí? Porque é no bastidor que a gente é quem a gente é. É dentro da nossa casa que a gente é quem a gente é, não é verdade? E como é que foi unir todas essas pessoas
Hoje teus enteados já estão casados, já estão encaminhados pelo jeito. Qual foi teu papel e como é que foi essa junção? Você fala disso no seu livro? Como é que é isso aí? Vamos contar um pouquinho aqui de história, né? Foi assim, eu até falo pro meu marido até hoje, eu falo assim, as coisas quando tem que ser, na minha vida pelo menos, sempre foi muito assim, muito forte, né? Muito espiritual. Eu trabalhava em São Paulo, numa multinacional, e ele trabalhava externo aqui em Ribeirão Preto, nessa mesma multinacional, só que nós não nos conhecíamos. E isso foi no ano de... Eu entrei lá, acho que em 95, 96, e ele, acho que entrou um pouquinho depois. E na época que eu entrei, porque a gente ouvia falar, né? Porque eu tinha muito contato com o comercial externo, mas não com a equipe de Ribeirão Preto, eu cuidava de outras equipes. E aí a esposa dele, na época, ficou doente, teve câncer, então a empresa inteira comentava, né? Assim, quando acontecia algo assim, mas não conhecia, não só de ouvir falar daquilo. Aí quando aconteceu dela vir a falecer também, nós ficamos sabendo, né? Eles faziam algumas cartas lá dentro, então sempre tinha esse entrosamento ali, né, da parte interna com a externa, mas eu não tinha contato com ele. E eu detestava, eu entrei lá como estagiária, na época eu cursava jornalismo, mas estagiária na área comercial, que não tinha nada a ver, porque jornalismo nem era exigido, estágio, né, era mais para ter um trabalho mesmo. E aí eu detestava fazer trabalho externo, porque a gente tinha de vez em quando que sair e viajar para alguns lugares e ficar, tipo, uma semana, 2, acompanhando a venda na rua, né? E eu não gostava desse trabalho. Eu gostava de ficar ali, dentro, trabalhando. E aí, várias vezes eu negava, né? E aí, chegou um ponto que o meu chefe falou assim, ó... Ou vai. Tá chato já, né? Tipo assim, eu tô conseguindo, né? Dar uma... Mas eu acho que dessa vez não vai ter como, não. Eu falei assim, se não tiver jeito, eu vou, imagina, né? Já tinha até me formado na época, eu estava acabando a faculdade, então estava menos cansada, assim, né? Já estava uma coisa mais tranquila para mim. E aí uma amiga que trabalhava lá comigo, ela falou assim, e ela adorava. Ela falou, não, deixa que eu vou no seu lugar. Eu falei, não, dessa vez eu não vou falar, não, eu vou. E aí a gente só sabia quem a gente ia acompanhar a hora que chegava no lugar. Porque aí eles colocavam, tipo, uma semana com a mesma pessoa. E aí chegou aqui, era com ele. E a minha outra amiga que veio para cá também, não essa, uma outra, era com a outra pessoa que ela, né, assim, que a empresa inteira queria ver o capeta, mas não queria ver essa pessoa porque ele era muito assim. Aquela pessoa doida, né? Aí eu falei, se você quiser trocar, não tem problema. Ela falou, não, deixa, vou. Olha aí pra você ver. Então, assim, aí fui trabalhar com ele. Nós trabalhamos, e isso tinha 4 meses que ele tinha ficado viúvo. E eu não sei se foi por ocasião disso, né? Acredito que sim. A gente teve uma ligação muito forte. Assim, ele confiou muito em mim, conversou muito. Então, assim, a gente atendia um cliente, voltava para o carro, e aquilo rolou, assim, uma conversa muito bacana. Aí trouxe foto dos filhos, aquela coisa, na época era foto, né? Não tinha rede social para mostrar. Eram os albinhos, né? Aqueles albinhos. E a Fernanda, ela era pequenininha, ela era bebezinha, né? Ela perdeu a mãe com 1 aninho. Então, assim, aquilo me sensibilizou também. Mas o mais forte, que eu gosto, assim, muito de enfatizar, é que eu acho que eu fui, assim... eu me apaixonei pelo lado do homem, sabe? Da atitude. Porque um homem que fica viúvo com uma criança de 1 ano e outra de 7, não é para qualquer um, né? E aí os avós, só tinham eles de neto, o avô por parte de mãe. E eles queriam, né? Ficar com as crianças. E ele falou, não, eu vou criar meus filhos, eu sou responsável por eles, eu tô aqui para isso. Então, assim, eu acho que isso já foi me fortalecendo aquilo que eu tinha, né? Que eu estava vendo ali. E aí, fui embora, né? E aí a gente continuou se conversando, ele me ligava e a gente horas no telefone. Aí depois a empresa fez uma outra reunião, ele foi para lá e a gente saiu para jantar. Então foi ficando aquela coisa mais
mais próxima, né? Que por fim acabou em namoro. Aí nós namoramos por 1 ano e meio, distante, né? Eu viajava, eu vinha mais para cá do que ele para lá, por conta das crianças. Eu falava, não, deixa que para mim é mais... Acaba sendo mais fácil. Até porque é melhor, pra quem não gostava de viajar, né? Teve bastante, né? de carro, todo final de semana, vindo para cá. Assim, todos não, né? Mas vinha bastante. E aí, depois de 1 ano e meio, teve que tomar decisão, né? Porque também não dá para você protelar um namoro assim à distância. Sim. Você sabendo o que você quer. Então, eu falei, não, vamos formalizar isso. E na época, assim, minha mãe ficou meio de nariz torcido, porque ela tinha medo, né? Lógico. Você vai pegar 2 crianças, não são seus filhos, e aquela coisa, né? Mas... O zelo, né? Mas assim, ele é uma pessoa muito boa, então ele conseguiu cativar ali a família também, né? E Sim. eu fui super bem recebida pela família dele, por conta também da família Você falou de Brodowski, né? Você estava falando de Minas. Essa coisa da cidade pequena, quando ele ficou viúvo, eles tiveram muito problema, muito constrangimento. Coisas assim, que eu não vou contar agora, porque vai estender muito, mas assim, soube através da minha cunhada, outras pessoas, da falta de respeito mesmo, sabe? Das pessoas. Tipo, mulheres mandando carta, assim, no outro dia, mandando presente no outro dia, porque a cidade era pequena e ele morava em Pitangueiras na época, que quando ela ficou doente, ele foi para lá. Então, assim, para eles, ele ter uma pessoa de fora foi melhor também. Né? E eles gostaram de mim, me receberam muito bem, então foi bem harmonioso, né? E aí a gente, quando casou, ele voltou para Ribeirão, vim morar em Ribeirão, já logo arrumei emprego aqui. E aí foi conciliando, mas eu pus na minha cabeça assim, é uma coisa que eu vou assumir, né? Não tem por que não apoiar um homem que tem essa conduta, né? Porque eu já tinha esses valores éticos fortes em mim. Que bom. Então, assim, eu vi nele um homem bem forte, né? Um homem que não se deixou... Porque poderia ter largado os filhos, ter dado bola para essas mulheres que já estavam ali querendo farra, mas não foi bem assim. E aí a gente lutou ali junto, né? Ele, depois de um tempo, saiu. Aí eu saí de lá, ele também saiu da empresa, foi para uma outra de Minas, por isso que eu tenho bastante relacionamento em Minas, que é a empresa que ele trabalhou por, acho que mais de 10 anos. Então, nós íamos para lá sempre, assim, 1 vez por mês, cada 2 meses, nós íamos para lá. E os mineiros são muito acolhedores, né? Sim, são. Até que nós tomamos a decisão de abrir a nossa empresa. E as crianças, assim... Também, acho que por essa questão da gente ter mudado de cidade, ter ficado numa cidade ali, aqui neutra, né? Ribeirão, depois Brodowski, que nós não temos, nem ele, nem eu. Não temos nenhum vínculo. Nenhum vínculo parentesco, nada. Então, eles me aceitaram muito bem, né? Não me chamam de mãe, porque desde pequena a Fernandinha, ela começou a me chamar de Biba e ficou o apelido. Ah, que legal. Então, ficou uma coisa carinhosa, a família inteira daqui a pouco... É melhor que mãe. A família inteira me chamando assim... E aí, depois de 6 anos de casada, aí a gente decidiu ter a Betina, que veio completar o time, né? Veio unir todo mundo. Ai, que gostoso. Que história legal. E assim, eu sempre falei para eles, meu marido também, para eles terem foco, né? Assim, em estudar, em ter uma profissão, mas querer ter uma família, né? Querer ter um porto seguro. Princípios e valores familiares, isso, né? Então, o Marcos tem 4 anos que é casado, teve uma filha agora, a Mel, né? Já tem uma netinha. Olha aí para você ver. Ela está com 4 meses e a Fernanda casou tem 1 ano e meio. Olha então, só. Já estão bem encaminhados, com a família né? deles ali. Legal. E tudo em Brodowski ou saiu de lá? Todos em Brodowski. Trabalhamos todos juntos ali na empresa. Que legal. Tá vendo aí o testemunho, irmão? É verdade. Você viu só? Eles estão com a gente. Por opção, né? Sim. Exato. Exato. Nós demos todas as liberdades ali para fazer outras coisas, mas quiseram estar ali, então... Eu vou comentar uma coisa com você. Eu vou fazer uma pergunta, assim, que eu ia te fazer um pouco atrás e acabou que ela fugiu, mas ela voltou agora. Pra gente tomar decisão, a gente precisa passar pelo fundo do poço? Não. Como é que você vê isso? Porque tem gente que gosta de falar isso.
eu percebo que você não passou no fundo do poço para tomar algumas decisões, mas você passou por um momento onde alguma coisa te enfraqueceu, né? A perda da sua mãe, né? Eu não sei se mais alguma coisa em volta disso, porque a tua vida foi as tuas decisões, elas são muito em volta dela, da sua vida, assim, são muitas decisões de ousadia, de sair da sua cidade, vir para um lugar que você não conhece, por mais que você confia na pessoa, por mais que você crê na questão da espiritualidade, de isso te direcionar, não é fácil tomar essas decisões. Aí você passou por um momento aí de uma baixa aí, tá? Aí você ouviu e tal, e isso foi dando direção. Porque eu percebo muitas pessoas hoje vivendo ali, fica ali mexendo doce, mas fazendo a mesma coisa. Tá há anos mexendo doce, como é que fala quando o doce pega... quando o doce chega no ponto, o doce nunca chega no ponto, mas a pessoa não para de mexer, não muda o jeito de mexer, não bota uma coisinha a mais para dar uma engrossada no caldo, e fica ali, repetindo o que foi ensinado pelos pais, não que tenha problema o que os pais ensinaram, mas fica repetindo as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, as mesmas decisões, sabe que aquilo não vai levar para lado nenhum, mas continua ali fazendo a mesma coisa. Entendi. Então, quando a pessoa passa por algo realmente que ela tem que cuidar dela mesma, aí ela começa a ver uns outros horizontes, umas outras portas, umas outras oportunidades. A gente sabe que tem muita gente que prefere ficar na zona de conforto, Sim. como você estava falando, né? Esperando a herança chegar. Mas como é que você vê? Então você acha que a pessoa não precisa passar pelo fundo do poço? Eu acho que o meu... Porque assim, o seu fundo do poço é um fundo do poço, o meu fundo do poço é um fundo do poço. Cada um tem um poço, né? Cada um tem um poço. Eu tenho aprendido muito isso, entendeu? Áreas diferentes também, exatamente, exatamente. Eu aprendi muito isso agora com o desenvolvimento humano, sobre você respeitar muito a história do outro, né? Você respeitar o processo e a história. Porque cada um tem seu momento, cada um tem suas dores, é o que você falou, né? O poço, cada um sabe a profundidade, né, do seu poço. E muitas vezes a gente tende, né, do ser humano, julgar o que o outro está passando. Ou é muito simples, ou é muito grave, né? Assim, você fazer esse comparativo. Para mim, eu gosto, assim, quando eu olho para trás, até eu conto um pouco no livro sobre algumas decisões que eu tomei, mas hoje eu sei que eu tomei, a minha coragem não foi tão baseada assim só em coisas boas, né? Eu falo muito de ego aqui no livro. E o ego é uma coisa que ele te ajuda, não vamos mentir, mas você está sempre sozinho. Então essa solidão é perigosa, né? Então a gente tem que... outra coisa que eu aprendi, a você não viver pelo ego, e sim pelo teu coração, pelos teus valores e aquilo que teu coração pede, né? Que seu coração manda. Quando eu fui em busca desse processo de cura, esse processo de sair dessa, né? Igual você falou, você passou ali por uma dor, eu consegui desbloquear muitas coisas lá de trás, né? Que já vinham enterradas ali fechadas no porão, né? No porãozinho que já vinham se acumulando, que a gente não quer mexer, né? Sim. É dolorido, você não quer mexer. Você põe lá atrás, tranca e deixa lá. Então, assim, eu fui atrás, eu falei, não, é para mexer, vamos mexer. Então, eu fui, depois disso, curar aquelas dores que estavam lá atrás. Então, eu vim de uma família muito assim, onde eu tive que ser muito independente. Então, eu tive que ser essa pessoa independente. Ou eu andava e caminhava pelas minhas próprias pernas, ou eu ia ter uma vida mais medíocre ali, né? Dentro daquela cidade ali, porque a minha família morava em Vargem Grande Paulista, que é Grande São Paulo. Eu iria ficar por ali, ia ficar quietinha ali, não arriscar nada, não fazer nada, né? Não ia viver essa aventura toda que você viveu até aqui, que ainda está só no começo.
Mas eu falo muito, assim, de sentimentos tóxicos no livro, de coisas que, por essa questão da independência, eu sempre fui muito, sabe, muito... não perdoava, não aceitava certas coisas. Por isso que hoje eu vejo alguém sofrer por não perdoar, ou por brigar por certas coisas, assim, com muita... Eu falo, gente, isso não vale a pena, né? Porque isso corrompe o próprio ser, né? Você vai... verdade. E você não percebe que você está... Aí você toma as decisões por orgulho, por arrogância, por sentimentos que, né, que se a gente não se olhar, se a gente não se perceber, a gente deixa dominar. Então foi aí, quando eu fui ver isso, eu falei, não, realmente eu tinha isso. Eu tinha tudo isso, né? Eu tinha coisas que eu não tinha perdoado, eu tinha coisas que eu não tinha me perdoado, Que é o que eu pior, sofria com isso, mas eu não dava chance de cura. Então, com o passar do tempo e com esse conhecimento, você vai lá e fala, não, é hora de dar essa virada de página, né? Essa virada na vida. Então, hoje, eu não me vejo assim, uma pessoa que se sente machucada, assim, que você vai me falar alguma coisa e vai doer. Porque hoje eu consigo entender por que as pessoas machucam as outras. Porque as dores delas estão guardadas ali dentro. Perfeito. Né? Então, hoje, assim, eu acho que esse conhecimento, ele me faz muito mais feliz até, assim. Não que eu não tenha sido feliz até então. Mas hoje eu falo que é uma leveza, assim, E eu gosto até de citar que uma das primeiras pessoas que leu o meu livro foi a minha sogra. Sempre uma pessoa que leu muito, que gosta muito de livros. Ela falou, Adriana, você não sabe o tanto de tapa na cara que você me deu com esse livro. Então, uma pessoa que já tem mais de 70 anos, que conhece tanto da vida, que... Ela falou, nossa, foi tanto tapa na cara de coisa que a gente fica, né, preso na vida por bobeira, por... Então, assim, eu acho que se o ser humano aprender a se desprender dessas coisas, a gente consegue ser mais feliz, a gente consegue entender o que é felicidade. Sim, né? Verdade. Felicidade permanente, né? Essa felicidade que está aqui, embora tenha fundo do poço, tem altos e baixos, você sabe que ela está ali, que ela está te esperando, né? Ela vai te dar a mão. Quando a gente descobre qual é o que está a nossa felicidade, né? E o valor real das coisas, é mais fácil de nos concentrar para manter aquilo, né? E aí, quando coisas vêm para tentar roubar a nossa energia, a gente já tira de lado, né? Eu enxergo muito assim também. Hoje eu estou, assim, atualmente estudando muito estoicismo. Estou adorando, porque vem complementar tudo isso aqui, né? Eu gosto muito, assim, de entender como não cair, né? Porque você não precisa cair por qualquer coisa. Você tem que... E é uma força, assim, que não dói, não te... Pelo contrário, ela te sustenta, te acrescenta, né? Você tendo força interior, você tendo... Aquela questão que eu falei da identidade, da sua intimidade com Deus, da sua trajetória, né? A gente saber ouvir essas vozes espirituais. Então, é muito bacana. Isso, assim, é essencial, né? Para o ser humano. E, assim, quando eu falo do livro, é um livro pequeno, né? Um livro fácil de ler. Foi o primeiro. Como você falou, já estou com um projeto aí de escrever outro. Ou outros, né? Quem sabe, mas o próximo, assim, já tô fazendo como eu fiz nesse, né? Eu tô escrevendo os capítulos e depois a gente junta. Mas, assim, esse nome que eu dei é exatamente isso. É Coração, Minha Identidade, mas que você vai ler e vai se identificar, vai cuidar do seu coração, vai olhar o que realmente tem importância. Eu tive uma revelação uma vez, eu fui à missa e assim, eu gosto muito antes de entrar, eu peço para que o Espírito Santo me dê alguma revelação. Nem sempre vem, né? Lógico. Mas um dia eu estava na missa, eu já tinha publicado o livro já também. E eu não lembro exatamente qual que era o evangelho, mas ele falava da revelação, né, de Maria, quando o anjo procurou Maria. E depois ele foi falar com José. E aí eu tive muito assim, muito forte, que o meu coração é Maria, que acredita. E a mente é José, que duvidou e precisou do anjo conversar com ele, né? Então, sempre usar esse evangelho como símbolo, né, para nós, para tomar decisão. Então, assim, se a mente duvida,
Escuta o teu coração, vê o que o teu coração ouviu primeiro, né? Pra gente não ficar na dúvida de qual o caminho certo. Maria de bate-pronto já falou sim, eis-me aqui. Eis-me aqui. Né? E José ficou, mas aí brincou comigo aí. Porque a mente vai te dar um monte de direcionamento, né? Ainda tô indo casar e você vem falar isso comigo? Não, peraí. Aconteceu a mesma coisa com Zacarias, pai de João Batista, mesma coisa, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver do que a gente falou no começo aqui, dessa questão da submissão. Eu tenho para mim, Indri, a gente indo pro final aqui, eu vou pedir você para deixar uma mensagem pra gente. Eu tenho para mim, e isso tem vindo nos últimos tempos agora, assim, essa clareza, assim, de que essa questão de submissão, ela não tem a ver com você estar abaixo de alguém, mas ela tem a ver de você estar apoiando uma missão. Houve um fato milenar, histórico lá atrás, onde houve uma separação entre... Não é uma separação, onde foi dada uma direção de Deus para o homem e para a mulher, onde eles teriam que caminhar assim, onde por ele não ter assumido a responsabilidade dele, agora ele teria que entender que não adianta ele dar desculpa, que a responsabilidade é dele. A responsabilidade é dele. Mas o princípio é que os dois são um só e nenhum é melhor do que o outro. No princípio, foram feitos para andar um do lado do outro, no mesmo nível. Não é de um mandar, de um obedecer. Não tem isso. Mas é sim de caminhar no né? E essa questão de você compreender isso naqueles dias já era difícil. Hoje, então, virou essa competição, né? Que nem é justa e nem é injusta, mas é uma competição que, na verdade, está todo mundo se diminuindo. Exatamente. Está se diminuindo e não crescendo, não se desenvolvendo, não se fortalecendo, não se aproximando da fonte de verdade. E aí acaba que lá atrás já tinha isso. Então, assim, como que eu posso ser marido de uma mulher que já está grávida? Né? E os dois, a descendência dos dois eram descendentes de reis. Tanto José quanto Maria eram descendentes de reis e profetas. Então eles já vinham de uma linhagem de que Jesus nasceu deles, não foi à toa. Não foi só tipo assim, aquela ali. Não, eles vêm de uma linhagem real. Os dois, tanto José quanto Maria. Então, Jesus, filho de Davi, é rei porque a linhagem dele é real. Então, precisaria de um homem e uma mulher para que isso acontecesse, né? E eu queria te pedir um favor, né? Para a gente caminhar aqui para o final. Eu vou fazer um corte bem bonito disso que eu acabei de falar aqui agora. Isso vai dar problema para danar. Nem vou usar no Detona, viu? Eu vou usar na minha rede social quando eu voltar. Mas assim, Odri, a gente sempre faz essa pegadinha aqui de você olhar para essa câmera aqui em cima do meu ombro esquerdo e você falar de algo que você falou aqui hoje, mas de você falar do seu jeito, com o que você entende. O que é felicidade para Adriano? É a pegadinha. Para mim, felicidade, ela nasceu comigo. Quando eu aprendi que eu tenho que olhar lá atrás, olhar naquela criança, né? Que é quando a gente tem os pensamentos mais doces que a gente tem, as lembranças mais doces, carinhosas, de um tempo que você não julgava ninguém, que você gostava das pessoas, não por aparência, não por, né, porque te deu isso, fez aquilo, mas que a criança simplesmente, ela vê no ser humano alguém que ela tem que gostar, né? Ela olha e simplesmente gosta. Então, eu gosto muito de me sentir dessa maneira. Então, felicidade para mim é isso, ela é permanente, ela é permanência. Hoje eu sei que é. Independente do que aconteça, da dor que eu passe, tive uma experiência ruim no final do ano passado e foi uma prova de choque, porque eu não saberia como eu reagiria se eu não tivesse toda essa bagagem, porque eu tive que ajudar outras pessoas também, dentro da minha família. E mesmo assim, em nenhum momento eu deixei de adorar a Deus, eu deixei de agradecer a Deus. Então, para mim, assim, felicidade é esse estado
pleno, que apesar de toda, né, choveu, bateu barro, tudo bate ali. Mas depois você sabe que está ali de volta, que você vai limpar, que vai, né, que vai voltar ao estado normal, ao estado natural. Então, para mim, felicidade hoje é isso, é saber que eu sou. Eu sou, né? Então, o que você é? Eu sou feliz. É uma decisão. É uma decisão. Não dependo se, caso aconteça ou caso dê certo, não. A gente tem momentos onde a gente fica muito feliz, assim, em termos de alegria, né, de êxtase, de plenitude, até de flow, né, de certas coisas que a gente faz e tem os momentos de concentração, que depois dá um bem-estar também. Mas a felicidade, para mim, ela está aqui. Ela está aqui, depende de mim, né? É o meu relacionamento com Deus, é a minha identidade que faz isso acontecer. E não se alguém fizer ou se alguém me disser um sim ou não. Não dependo mais disso, assim. Hoje eu tenho clareza. Então, para mim, é isso. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Legal. Gostei. Rodri, você quer deixar mais alguma mensagem para alguém? Fica à vontade. Eu gostaria de agradecer vocês, assim, bate-papo muito gostoso, muito bacana, assim, muito um prazer estar aqui, né? Novamente eu falo. E agradeço primeiramente a Deus, né? Sempre a Deus pelas oportunidades que a gente vai galgando, vai acontecendo. Eu gosto de me expressar, gosto de falar, gosto de aparecer, gosto de estar nos lugares. Então, assim, para mim, isso é muito bom. E se eu posso fazer isso hoje, ajudando as pessoas, né? Porque é uma palavra que você fala, é uma expressão que você usa, é um exemplo que você dá. Então, isso tudo acrescenta na vida das pessoas, né? Se eu posso fazer algo de bom que não causa, às vezes, um impacto tão grande, né? Porque a gente começa pequenininho, a gente vai fazendo ali trabalho de formiguinha, que foi, né, o meu Instagram, a minha caminhada aí com o livro, com as mentorias. Mas, para mim, a grandeza no que eu estou fazendo e o propósito, né, de ajudar as pessoas a encontrarem essa felicidade, a estarem felizes, né? Saberem que felicidade, que amor próprio, ele é possível para qualquer ser humano. Então, para mim, assim, é essa mensagem que eu deixo, que eu estou aqui para isso, me coloquei inteiramente a dispor de Deus, eis-me aqui, me use, porque é o que vale a pena. Eu acho que é o que a gente deixa aqui, é isso. Tudo isso que eu acho que é o que ele espera da gente, né? É que a gente deixe ele livre para que a gente esteja aberto para ele nos usar, porque somos só canal nessa terra, né? É verdade. Né? Que sejamos canal de bênção, não é isso? Fica à vontade aí, Davi. Bom, queria te agradecer, viu, Adriana? Mais uma vez, muito bom te receber aqui, conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, sobre o seu trajeto, compartilhar um pouco dos aprendizados, né? E é isso, né? Nos vemos no próximo episódio, então. Quer despedir? Eu te agradeço. Então nós queremos agradecer aqui a Adri de ter vindo com a Betina, né, aqui para o nosso participar desse novo episódio com a gente. E vão estar aqui os links da rede social da Adriana na descrição desse episódio. Vai lá, segue a Adri, segue a gente também. Ativa o sininho para você ficar por dentro dos cortes, dos vídeos que nós lançamos aqui. E venha nos visitar, chama a gente no direct para você entender como é que a gente trabalha, qual é o objetivo desse conteúdo, né, Davi? Verdade. Muitas pessoas têm entrado em contato, né? Nós não somos um programa de entrevista. Eu acho que é importante a gente reforçar isso. Nós somos uma empresa de prestação de serviço na área de podcast e, felizmente, temos sido presenteados com pessoas de histórias reais, assim como a história que a Adriana compartilhou conosco aqui hoje. Porque a internet está cheia de muita história, mas não que essas não sejam verdadeiras, mas a nossa é real. É verdade. Fechou? Um abraço a todos vocês. Até mais. Prontinho. Um abraço, gente.